que Deus abençoe a vida de todos vocês. E a mensagem de hoje gostaria que você tivesse aí com você alguma coisa para você ir registrando. Confie na sua mente não, tá? Não confie na sua mente não, que nós somos esquecidos. E a mensagem de hoje tem ensinamento poderosíssimo para a gente meditar posteriormente, né? Não podemos ouvir, daqui a pouco nós esquecemos. Vamos lá. Suas emoções indicam como você pensa. O que você pensa indica o que você crê. Vou repetir. Suas emoções indicam como você pensa. O que você pensa indica o que você crê. Assim, as emoções são como um sinal vermelho. Quando nos sentimos deprimidos, é sinal de que cremos errado. Lembra da frase que nós falamos? Precisamos, diga comigo, crer da maneira certa, pensar da maneira certa, falar da maneira certa e agir da maneira certa. Essas coisas têm que estar em harmonia. Porque quando nós pensamos, quando as emoções estão erradas, nós estamos pensando errado, nós vamos agir errado. Isso é sinônimo de que estamos crendo errado. E se crermos errado, vamos agir errado. E o resultado será o errado. Não é aquele que era para nós. As emoções são boas? São. Se canalizadas na direção certa. Todas são boas. Todas as emoções são boas. Tudo canalizado da forma certa. É mais ou menos assim, se eu perguntasse a você, a ira é bom ou é ruim? Depende. Por que depende, bispo? Ira não é bom. A Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou em Saul, causou uma fúria nele, uma indignação, uma ira nele, e ele reagiu com muita força contra algo que ele tinha, contra os inimigos que ele tinha que reagir. E aquela atitude conduziu à vitória. Foi uma fúria, mas uma fúria bem canalizada. Canalizada na direção certa. Amém? Ela é ruim, como eu citei a semana passada, do vídeo que encaminharam a mim, do cara que na ira, ele botou fogo no carro, ele quebrou a televisão, ele quebrou os aparelhos celulares dele, da mulher. Essa ira é péssima, ridícula. Por quê? Porque ele prejudicou a ele mesmo. Se ele quiser voltar a ter carro, ele vai ter que comprar um carro novo, vai ter que ralar. Não é verdade? E pelo vídeo que eu vi, são trabalhadores que têm que lutar com a vida. Botou fogo num patrimônio por um desequilíbrio. Então, as emoções, sempre que vier emoções, eu preciso analisar o sinal que ela está me dando. Ela está me dando um sinal. E eu preciso ligar o alerta e analisar. Por quê? Indicam que eu possa estar pensando errado ou pior, crendo errado. E aí pode gerar sentimentos errados. Quando nos sentimos deprimidos, é um sinal de que cremos errado. Verdade, bispo? É. Por quê? Eu estou deprimido por quê? Eu estou perdendo a esperança? Eu não acredito na mudança? Eu não acredito que todas as coisas cooperam para o meu bem? Eu não acredito que em todas as coisas sou mais que vencedor? Eu não acredito que eu vou vencer, superar?
que eu vou sair dessa? Amém? Amém, pessoal? Então vamos lá. Gênesis 1, 28. Diga comigo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Qual é o último? Geralmente a gente quer começar pelo dominar, mas primeiro eu preciso frutificar. Primeiro você frutifica, depois você domina. Se você não frutifica, você vai dominar o quê? A gente vai dominar o quê? Se eu não frutifico, se eu não multiplico, o que eu vou dominar? Nós precisamos ter essa consciência que primeiro eu preciso frutificar, eu preciso dar fruto, depois eu multiplico, depois eu domino. Tem uma lição poderosa aqui, viu? Inclusive profissionalmente, financeiramente. Tem uma lição poderosa aqui. Primeiro eu frutifico, depois eu multiplico, depois eu domino. Eu não posso dominar nada que primeiro eu não frutifiquei. E geralmente a gente quer fazer o caminho inverso. E eu não posso dominar se primeiro eu não frutificar. Ok? Amém? Tome posse, diga comigo, dos 7 montes. Você vai entender isso já já. Deuteronômio 7:1 diz assim, ó: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Repita comigo: os hititas, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Diga, são 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E como é que eu vou vencer 7 nações maiores e mais fortes do que eu? O que eu faço para vencer 7 nações maiores e mais fortes do que eu? Ponto de partida: obediência. Eu não posso vencer nada que seja maior, mais forte do que eu, se eu não estiver em obediência a Deus. Eu não consigo. E grave todos esses nomes aqui que nós vamos estudar isso e ver o que isso significa hoje. Hoje. Próximo. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei, diga comigo, esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Diga comigo, o que determina o sucesso é a obediência. Diga, a prova da fé é a obediência. O que determina o sucesso é a obediência. O que determina o sucesso é a obediência. O que determina o sucesso é a obediência. E grave o que eu vou dizer a você. Eu estou falando de um sucesso que se estabelece. Eu não estou falando de um sucesso momentâneo. Eu estou falando de você conquistar e você estabelecer aquela vida gloriosa, aquela vida bem-sucedida. Não é uma conquista, não é um momento. A prova da fé é a obediência. Deuteronômio 6,10 diz assim: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó, dar a vocês. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo, diga comigo, o que há de melhor. Coisas que vocês não produziram, vinhas de olivais que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham o cuidado, diga comigo, e não esqueçam
o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não se esqueça, não se esqueça, o homem esquecido. O homem esquecido, facilmente ele se esquece de onde Deus o tirou. O que Deus fez na vida dele, aonde ele estava. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto e jure somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Aos conselhos, advertência. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês, que significam esses preceitos? Decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês. O que significa isso, Pai? Por que a gente obedece isso? Por que nós cumprimos isso? Por que a gente estuda a Bíblia? Por que nós oramos? Por que nós fazemos ou deixamos de fazer? Por que a Bíblia é um manual de vida para nós, Pai? Vocês lhe responderão: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Sabe por quê, filhinho? Porque um dia o papai foi escravo. Um dia o papai foi escravo da miséria, um dia o papai foi escravo da solidão, um dia o papai foi escravo da depressão, um dia o papai foi escravo de uma enfermidade, um dia o papai foi escravo, enfim, vivia uma vida derrotada, uma vida fracassada, uma vida infeliz. E o Senhor tirou o papai de lá. O Senhor tirou o papai e a mamãe dessa vida. O Senhor colocou o papai e a mamãe onde o papai e a mamãe estão hoje. É por isso que nós obedecemos. É por isso que nós cumprimos com os mandamentos do Senhor. É por isso que nós vamos à igreja, é por isso que nós louvamos, é por isso que nós adoramos. Hoje os pais não fazem isso. Hoje os pais não incutem isso rapidamente, enquanto criança, na vida dos filhos. Eu tenho uma coisa comigo e serve para vocês como pais, e se tem uma coisa que eu faço, queridos, é gastar tempo com os meus. Eu continuamente estou dando testemunho. Eu não dou só para vocês, eu dou para eles. Continuamente eu estou trazendo a memória. Eu não me permito, eu aprendi isso, eu não me permito me esquecer de onde Deus me tirou. Isso é uma coisa que eu carrego comigo o tempo todo. Eu não me permito me esquecer, porque é muito fácil você se esquecer de onde Deus te tirou. É muito fácil quando você está vivendo uma vida boa e falar assim: eu cheguei aqui, sabe por quê? Porque eu fui determinado. Eu cheguei aqui porque eu fui corajoso, eu tive fé, né? Por isso eu cheguei aqui, fui forte, e tive sabedoria. Mentira, está cheio de gente assim no fundo do poço, está cheio de gente sábia derrotada, está cheio de gente que se julga inteligente e está no fundo do poço, está cheio de gente, cheio de diploma na parede e está frustrado, fracassado. É verdade ou não é? Ai de nós, se não for a misericórdia de Deus. Ai de nós, perecemos. Então nós precisamos ser gratos. Nós não podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. E para isso temos que a mesma coisa está trabalhando o tempo todo na mente dos nossos filhos, incutindo isso. Por que nós vamos à igreja, filhinho? O papai e a mamãe viviam uma vida infeliz, o papai e a mamãe viviam uma vida derrotada, o papai e a mamãe viviam uma vida miserável. O Senhor curou o papai, o Senhor curou a mamãe, o Senhor deu sentido à vida do papai e da mamãe, o Senhor tem guardado, protegido, o Senhor tem abençoado. É por isso, filho, e que você faça a mesma coisa, que você tenha os mesmos princípios, que você caminhe na mesma fé, assim como tem dado certo na vida do papai e da mamãe, vai dar na sua também. Amém, pessoal? O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas. Ele está dando testemunho, está vendo? Está dando aos filhos. Queridos, o Senhor fez diante de nós maravilhas. Maravilhas. Inclusive nós temos um testemunho para acrescentar agora, né? Falar assim, ó,
Principalmente os que têm filhos pequenos que ainda não conhecem, falam assim: querido, teve uma época, uma fase aí de um tal de Covid-19, meu filho, você não tem noção. Ixi, ó, foi um caos, mas Deus cuidou do papai e da mamãe de uma forma linda, Deus protegeu, Deus abençoou. Enquanto muita gente estava desesperada, Deus estava cuidando, protegendo, multiplicando, mandando a provisão. As pessoas estavam desesperadas, ninguém saía de casa, e gente morrendo daqui, e gente morrendo de lá, e uma desgraça daqui, outra de lá, e o governo, uma guerra, meu filho do céu, havia uma guerra, que o povo não sabia o que ia fazer, não sabia mais o que acreditar, não sabia se acreditava na economia, não sabia se acreditava na justiça, porque a justiça dava uma ordem, vinha outra e derrubava, a prefeitura dava uma ordem, vinha outra e derrubava, e o negócio virou um caos. Mas Deus cuidou do papai e da mamãe, Deus cuidou da nossa família, Deus honrou, Deus protegeu, Deus multiplicou, e amém? Tem mais um testemunho para a gente contar aí, acrescentar, principalmente aos mais jovens, né? Tinha gente se matando. Parece que não, mas tem mais gente morrendo do que sabe. Tem muito mais gente morrendo. Só essa semana eu soube de gente que inclusive queriam encaminhar para que eu atendesse, porque pessoas que a gente não conhece, que são conhecidos de outros membros da igreja, que o filho se matou, que o não sei quem se matou, e enfim, situações. E tudo isso fica calado, né? Não aparece agora. Né? Só aparecem os mortos por coronavírus, mas pela causa do coronavírus não aparece, né? O que ele provocou não aparece, né? Só espirrou é corona, tossiu é corona, não é verdade? Está com gases é corona. É porque está tudo assim, é verdade, está tudo desse jeito. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra Faraó e sua família. Mas Ele nos tirou para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou, diga comigo, que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus. Diga comigo, para que sempre fôssemos bem-sucedidos. Ó, para que sempre fôssemos bem-sucedidos. Inclusive, sempre que a gente vê que alguma coisa está desandando, dá uma paradinha e olhe para você, não olhe para Deus não. Sempre dá uma paradinha, olhe para você, olhe o que precisa ser ajustado, se de repente você já não está tão focado quando você estava, obedecendo como você estava, e que fôssemos preservados em vida como hoje se pode ver. Pode passar? E se nós nos aplicarmos a obedecer toda a lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele ordenou, diga comigo, Ele será a nossa justiça. E a balança dele não pende para lado nenhum, Ele é justo. Vamos lá. Jesus venceu todas as coisas naquela cruz. Agora devemos tomar posse e crer. Você sabe que, repita essa frase comigo, diga, Jesus venceu todas as coisas naquela cruz. E agora devemos tomar posse e crer. Você, recentemente, eu não me lembro exatamente quando foi, nós trouxemos uma pregação e nós contamos uma história, que é uma história real, uma história verdadeira. Um pastor, se não me engano, na França, ele trouxe essa história, né, contou essa história. Ele foi visitar uma senhora bastante simples, e quando ele chegou na casa daquela senhora, ele percebeu algumas coisas na parede, tinha alguns quadros ali na parede, mas um em específico chamou a atenção dele. Ele se aproximou daquele quadro e leu, e estava escrito testamento.
Ele perguntou para a senhora: senhora, o que é esse quadro na parede da senhora? Aí ela disse assim: esse quadro, esse papel, foi um senhor que eu trabalhei muito tempo, muitos anos, muito rico, um senhor de posses, grandes propriedades, um senhor realmente muito rico. E ele gostava muito de mim, ele me tratava com muito amor, com muito respeito, e antes dele morrer, ele me entregou esse papel e pediu que eu guardasse, né? Que isso era muito importante para mim. Só que eu guardei, eu para não me esquecer dele, eu coloquei na moldura e preguei na parede. Aí ele disse para ela: mas a senhora não sabia que isso aqui é um testamento? A senhora é herdeira de tudo que era dele? Não, ela não sabia. Ela era herdeira de uma fortuna, ela era herdeira de um patrimônio gigantesco, só que ela não tinha conhecimento. O que significa isto? Jesus venceu todas as coisas naquela cruz. Quantas pessoas, por falta de conhecimento, não sabem o que é seu por direito? O que está escrito aqui? Consegue olhar aqui? Isso. Ó, aí. O que está escrito? É um testamento que foi deixado a quem? Para nós. Esse testamento foi deixado a nós, tem coisas extraordinárias. O Senhor venceu a morte, a enfermidade. A Bíblia diz que o Senhor levou naquela cruz a dor do fracasso, a dor da decepção, do abandono, da solidão, a dor da miséria, a dor das enfermidades. A Bíblia diz que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena. Porém, se eu não creio que isso é para mim, se eu não creio que eu tenho esse direito, esse testamento foi deixado a mim, pode ser igual a senhora. Está lá o papel, está lá o direito, mas eu não usufruo dele, eu não tomo posse dele. Eu nunca vou tomar posse daquilo que é meu. É um direito, mas eu não tomo posse. Seja por falta de conhecimento, por falta de discernimento ou por falta de maturidade também. Porque você que tem filho, você sabe muito bem que ele é teu herdeiro, mas vamos lá, você tem um carro bacana, você tem uma casa, mas se ele é menor, ele é herdeiro, mas ele nunca vai, até que atinja a idade, ele não vai poder tomar posse disso. Alguém vai ter que administrar isso por ele. E ele não vai usufruir. E quando nós falamos de idade, nós estamos falando de maturidade espiritual. E espiritualmente não tem um tempo. Quem acelera o processo no crescimento somos nós. Está entendendo ou não? Eu não tenho que ter 18 anos de fé. Eu não tenho que atingir 21 anos de fé para chegar lá. Eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer. E como é que eu cresço? Como é que eu amadureço? Cada vez mais buscando conhecimento, buscando comunhão com Deus, intimidade com a palavra, realmente sendo dirigido pela palavra, porque o que eu penso, o que eu acho que está certo ou errado, não tem relevância nenhuma. É o que diz aqui. Eu confronto os meus sentimentos, as minhas emoções com o que está escrito aqui. Os meus conceitos ou preconceitos com aquilo que está escrito aqui. Eu vou alinhando. Eu não quero saber como meu pai pensava, como minha mãe pensava ou como eu fui criado. Não importa também, eu vou nascer de novo. Eu quero tudo novo. Amém? Esse é um ponto. A partir de agora, nós entramos num ponto bem forte.
E eu quero que você, se puder, vai registrando. Diga comigo, Eteu, Hititas. Diga comigo, o gigante do medo. O que nós lemos lá? Que todos essas nações, essas 7 nações, tinham que ser expelidas, expulsas da terra. Foi isso que você leu comigo? Sim ou não? Tinha que ser expulso da terra, tinha que ser exterminado, eliminado. Eteu, os hititas, era o gigante do medo. Significa medo, pavor, terror. Eles não tinham eles tinham o poder de amedrontar. Os heteus eram os gigantes do medo. As mulheres de Esaú eram etéias e causaram, diga comigo, amargura e tristeza. Medo, amargura e tristeza. Medo, amargura e tristeza. A Isaac e Rebeca era a conquista derrotando o medo e a amargura. O medo tem impossibilitado muitos de combater o bom combate, e assim são, diga comigo, travados. Vitórias são travadas em função do medo e da amargura. Muitos são medrosos, covardes e amargurados. A frustração os amarga. E o que era para fazer com esse gigante? Expulsa, combata. Ele não pode habitar a terra que é sua. Ele tem que ser expulso. E esse gigante do medo está dentro de muitos. Esse Eteu tem travado muitos. Esse Eteu tem anulado a fé de muitos. Porque fé e medo não caminham juntas. Ou não caminham juntos. O medo anula a fé anula o medo, o que for maior. Então, eu preciso travar uma batalha contra esse gigante do medo, que me paralisa, que me impede de dar passos de fé, que me impede de fazer o que Deus aprova, a fazer a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Diga comigo, pois Deus não nos deu o espírito de covardia ou de medo. Diga comigo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por que poder? Nós falamos muito sobre isso na semana passada. Poder para fazer o que Deus tem mandado, poder para fazer a vontade de Deus, poder para vencer o mal, poder para vencer no mundo espiritual, poder para conquistar, de amor para lidar com as pessoas, e equilíbrio ou domínio próprio para lidar consigo. Agora, é uma questão, espera aí, se Deus não me deu o espírito de covardia ou de medo, eu vou combater. Esse Eteu não vai impedir que eu tome posse plenamente da minha terra. Lembre-se que a terra primeiro foi determinada no mundo espiritual, para que depois eles conquistassem ela no mundo físico. E a nossa primeira batalha é no mundo espiritual. Hoje tem promessas para nós. E todos esses, os nomes que eu estou te dando, é a raiz do hebraico. Isso está aí, e tem dominado a muitos. Próximo. Pois vocês não receberam, diga comigo, um espírito que o escravize para novamente temerem. Pô, não é espírito para escravizá-los novamente. Se o Senhor os libertou, por que esse espírito vai entrar novamente e dominar? Escravizar. Mas receber o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Diga comigo, amorreus, o gigante da contenda, ou também da autossuficiência, o espírito crítico, rebelião, divisão. Vamos lembrar que o Senhor falou que a medida dos amorreus não tinha atingido a medida completa. Ou seja,
Todos são alertados e recebem tempo para consertar o que é reprovável para Deus. Quando Deus falou da medida dos amorreus, isso significa que Deus, nunca podemos confundir que as coisas erradas, os erros que estamos praticando, seja uma aceitação do Senhor. Não. Existe uma medida de tolerância. Deus tem uma medida de tolerância. Isso vai subindo, subindo. E quando chega ao seu limite, a medida dos amorreus não tinha atingido, não tinha atingido a medida completa. Quando chega na medida que o Senhor diz, chega, basta, é aquela famosa frase, quando a palavra não é o suficiente, Deus mexe nas circunstâncias. É igual um filho a gente faz uma advertência, não é? Olha, não faça isso. Se você fizer, eu vou puni-lo. Vai ficar de castigo. Você vai levar uma cintada. Primeiro vem a palavra, e se a palavra não é o suficiente, vamos mexer nas circunstâncias. E as circunstâncias é um castigo, as circunstâncias é uma punição, é uma varada. Então, nós nunca podemos ter como coisas que nós vamos fazendo como uma aceitação de Deus. Não. Às vezes só está chegando na medida. E eu quero que você grave o gigante da contenda, da autossuficiência, do espírito crítico, da rebelião e da divisão. Está tudo num pacote aí. É um espírito que atua. É o espírito que dominava esse povo. Olha a sequência. Os amorreus sempre estavam aliados a outros povos em oposição a Deus. Vamos lembrar que Seom não deixou Israel cruzar seu território. Logo na sequência foi Og, rei de Bazã, os gigantes que se opuseram a Israel na caminho à terra prometida. Diga comigo, autossuficiência é a falta de dependência de Deus. Autossuficiência é a falta de dependência de Deus. E a pergunta que eu faço, o que é o homem sem Deus? Porque eu não sei quanto a você, eu acho que a maior parte das pessoas, graças a Deus que os olhos da gente vai abrindo rapidamente. Eu tenho uma outra visão de vida hoje, eu tenho uma outra visão de mundo hoje. Eu não olho o mundo como a maior parte das pessoas, eu nunca olho o agora, eu sempre olho lá na frente. Eu estava falando nas reuniões anteriores, porque essa já é a terceira, né? Eu estava falando nas reuniões anteriores que eu me lembro de uma reportagem que eu vi há pouco tempo, no Domingo Espetacular, acerca do terceiro homem mais rico do Brasil, bilionário, não é era bilionário. Esse homem, ele tinha o status de um dos mais ricos do país. Ele tinha o status do maior plantador de soja do mundo e dono de uma das maiores construtoras. E um outro status que ele gostava muito, tinha bastante orgulho de ostentar, que ele tinha o status de sair com as modelos mais bonitas do Brasil, geralmente as capas de revistas, dentre elas da Playboy. E ele era visto sempre acompanhado dessas grandes modelos, porque ele também tinha fama de presentear, né? Ele dava apartamento, ele dava carros importados, então ele tinha sempre essa postura. E estava também sempre nas revistas e capas de revistas. Eu vi uma reportagem desse homem,
falido. A última vez que eu tinha visto o patrimônio dele na época, era 3 bilhões. Na época, isso eu estou falando de, cerca de 20 anos atrás. Mas a reportagem que eu vi agora é bem recente, não me lembro se eu vi o ano passado, uma coisa assim. Esse homem falido, inclusive a empresa dele foi que construiu essa ponte, Estado de São Paulo, Mato Grosso, tá? Foi ele que construiu essa ponte com a construtora dele. Falido, sozinho, definhando, dando uma entrevista e chorando diante das câmeras. Chorando diante das câmeras. Isso aí deve estar aí, você entra no YouTube lá, fala assim, reportagem acerca de Olacir de Moraes. Vai lá, assiste lá depois e veja. Esse cara era feio demais a postura dele, né? Porque era um senhor que as mulheres saíram com ele por amor ao dinheiro, né? Por amor ao dinheiro, não era por ele, porque ele não tinha por onde entrar, mas, né, o interesse fala mais alto. E aí você pensa assim, um cara com patrimônio desse, com empresa girando desse jeito, é como se nunca fosse terminar. Não, ele faliu, ele terminou os seus dias, depois de montar a home care em casa, que é o quarto de hospital em casa, e ele foi definhando aos poucos, com gente cuidando dele lá, e terminou os seus dias dessa forma. Autossuficiência, falta de dependência de Deus. Que é o homem sem Deus? Às vezes você falou assim, o cara tem tantos milhões. Lixo, papel, porcaria que não compra felicidade, não compra paz, não compra alegria, não compra salvação. Porque tem gente que o valor da vida só está nisso. Está muito longe de ser. Eu, quando olho para uma situação dessa, quero terminar os meus dias bem e ainda morar com o Senhor, não terminar os meus dias. O cara teve uma glória terrena, termina os seus dias sem família, nenhuma das modelos que acompanhava estava lá para cuidar dele, não é verdade? O dinheiro dele foi desaparecendo, aí desaparece crédito, desaparece amigos, desaparece tudo. Pessoas críticas são julgadoras e dividem, causam rebeliões, a rebelião devasta, a divisão arruína e nada permanece. 1 Samuel 15, 23, diga, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como o pecado, é como a iniquidade de idolatria, que é o orgulho. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, repita comigo, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por isso que, volta lá no início, por favor, o gigante da contenda, da autossuficiência, do espírito crítico, da rebelião, da divisão, tem que ser eliminado da sua vida. E é você que expulsa. É você que, com a sua lucidez, esse amorreu, esse eteu, não vai me impedir de tomar posse da minha terra, da vida gloriosa que Deus tem para mim. Próximo. Diga comigo, Eveus, gigante da violência, falsidade, dissimulação e engano. Foi um Eveu em Siquém que violentou Diná, filha de Jacó. Também enganou Josué em Gibeon, o espírito da mentira, do engano. Eram associados aos amorreus os da rebelião, divisão, da destruição, estava junto, associado.
Os gibeonitas eram heveus, um povo, diga comigo, falso, disseminado e fingido, moradores de caverna, enganadores. Os heveus são os insatisfeitos, mas que não se submete a mudanças. Quer dizer, quer mudança, mas não quer mudar. Quer mudança, mas não quer mudar. Que contradição é essa? Quer mudança sem mudança? Não há possibilidade. Quem quer mudança tem que mudar. Quem quer mudança tem que haver mudança. Está estranho isso? Tá não, né? Tá claro, não tá? Quem quer mudança, diga comigo, quem quer mudança tem que mudar. Senão não muda. Não há mudança. Não tem mudança sendo a mesma pessoa. Não tem mudança com as mesmas atitudes. O engano os domina. E olha o que a Bíblia diz: pois quem quiser amar a vida, diga comigo, e ver dias felizes, guarde a língua do mal, e os seus lábios, o que está escrito aqui? Da falsidade. Você ama a vida? Você quer ter dias bons ou dias felizes? Guarde a sua língua do mal. Controle ela. E os seus lábios da falsidade. Não deixa sair essa falsidade pela sua boca, não. Ah, mas vai impedir você de tomar posse da sua terra. E se você acha que você já tomou posse da sua terra, eles vão contaminá-la e vai te tirar da terra. Porque isso aconteceu. Porque Deus mandou eliminar todos, e eles não eliminaram todos. E mais tarde foi pedra de tropeço para eles. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Diga comigo, busque a paz. Ah, eu busquei lá a paz, mas ele não quis paz. Busque com perseverança. Busque com perseverança. Persevere. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Diga comigo, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Você viu que os ouvidos, os olhos do Senhor estão atentos à oração do justo. Mas o rosto do Senhor, o Senhor vira o rosto contra os que praticam o mal. Diga comigo, Girgazeu. E nome bonito, hein? Diga comigo, o gigante da falta de perdão e imoralidade. Opa, estão juntos ali, hein? Estão juntos. Falta de perdão e imoralidade. Aqueles que moram na lama. Por que aqueles que moram na lama? Porque eles moravam numa região argilosa, no meio da lama. Era um povo sujo. Era um povo conhecido na antiguidade pelo seu profundo rancor para com os outros. A Bíblia diz que resistiu terrivelmente a Josué e suas tropas. O povo da lama que morava na lama ocupava terreno argiloso, argila é um material mole. Eram imorais, representam os que não perdoam e são levados pelo espírito da imoralidade, vive na lama. Tanto é que o Senhor veio para nos tirar do lamaçal do pecado, mas tem gente insistindo para viver no lamaçal, na lama, e consequentemente, literalmente em resultados. Perdão, peraí, o perdão é bom para quem? Para você ou para os outros? Essa é uma decisão que você toma. É aquela velha frase que nós não temos o controle, nós não podemos evitar o que as pessoas fizeram ou fazem, mas eu tenho o controle com o que eu vou fazer com o que fizeram comigo.
Você entendeu ou não? Eu não tenho controle sobre os outros, o que os outros vão fazer, mas eu tenho controle com o que eu vou fazer, com o que estão fazendo comigo. É uma decisão. Bispo, eu perdoei, mas ele não quer me perdoar. Mas eu perdoei. Pessoa vira para você e diz, eu não te perdoo. Você diz, mas eu te perdoo. Eu te odeio, mas eu não te odeio. Seja abençoado. Entendeu? Eu nunca vou te perdoar, eu te perdoo agora. Você já está perdoado, sabe por quê? Porque eu não vou carregar esse lixo dentro de mim. Eu não vou me contaminar e não vou permitir que nada entre que vai impedir eu tomar posse da minha Canaã. Da vida abençoada, vitoriosa que Deus tem para mim. Quem está entendendo? Isso é decisão. Ah, bispo, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E estava todo mundo vivendo uma vida maravilhosa. Tá bom? Então, é por isso que nem todo mundo está vivendo uma vida maravilhosa. É para os determinados. É para os que querem vencer de verdade e não para aqueles que dizem que quer. E eu falei da imoralidade, né? As obras da carne são manifestas. Diga comigo, imoralidade sexual. O que é isso? É a pessoa que só tem a cabeça voltada para essa direção. A vida gira totalmente em torno da vida sexual, de sexo, das mais variadas formas de sexos ou imoralidade. Impureza, libertinagem, abuso da sensualidade. O abuso da sensualidade é igual você vê aí nos perfis de rede social. Ou como eu já atendi pessoas que já disseram assim para mim, eu gosto de ser observada. Eu tenho a necessidade que estejam olhando para mim e me desejando. Por Deus, estou falando no altar de Deus. Pessoas que já falaram isso para mim. E até a sua forma de andar e olhar é atirando. Entende? A sua forma de olhar, de andar, é já atirando olhares. Sensualidade. Você olha, se você, talvez muitos de vocês parar agora e pensar, para uma moça nova, já é feio demais, tem visibilidade, tá? Você pegar um perfil de uma moça de WhatsApp, de Instagram ou qualquer coisa dessa natureza, e aquelas pessoas que têm a necessidade de mostrar o seu corpo, de mostrar a sua barriguinha tanquinho, de mostrar que está com as perninhas torneadas, de mostrar que está com o físico em dia, de mostrar, ok. O que ela quer com aquilo? Aí uma moça já não é bom. Uma senhora, pior ainda. Outro dia mostraram uma foto de uma senhora que eu falei assim, eu não te conheço, mas estou com vergonha pela senhora. Estou sendo solidário com a senhora. Porque o que é triste, é lamentável. Porque ela vai arrumar um garotão para satisfazê-la um dia, uma noite ou coisa, mas ela não vai arrumar alguém que assuma ela. Geralmente essas pessoas não são muito realizadas, ou não são realizadas na sua vida sentimental. Por quê? Porque o outro não quer isso. A não ser que tenha a mesma cabecinha, mas isso é por tempo também, tempo limitado. Porque na hora do vamos ver mesmo, as pessoas, quando você entra, você que quer um relacionamento,
Eu sempre falava sobre isso, eu vou dar o meu testemunho de quando eu era mundano. Bagunçar, eu queria bagunçar com qualquer uma. Casar, eu queria casar com a mulher de Deus. Tinha isso na minha cabeça. Bagunçar, vamos com qualquer uma. Casar, não. Casar, você quer casar com uma pessoa que tenha uma postura, que tenha uma seriedade, que tenha um temor no coração, que viva para você. Imagina, está com você e está mostrando para os outros. Isso rouba. Tanto, não estou falando só de mulher não, estou falando de homem e mulher. Que tem uns também que, só Deus. Isso vai roubar. Idolatria, feitiçaria. E grave o que eu estou falando, tá? Tem gente que tem coisa da profissão, não, estou falando do excesso, tá bom? Tem gente que naturalmente tem a sua beleza, tem uma coisa. Eu estou falando, eu vi uma imagem de uma senhora que mostraram para mim, pô, a senhora já está na casa dos 60, a senhora está postando de biquíni para lá e para cá, tenha santa paciência. Não é mais para ela, já deve ser uma avó. É verdade ou não é? E não tem uma com o marido, não tem uma com a família, não tem uma com o... Está errado. Está errado. Isso é porque a família já foi. Isso a família já foi, falta bom senso. E é um espírito que domina a pessoa e a pessoa não se dá conta que esse espírito está destruindo a vida dela. Tem roubado a cada dia. Tem gente que gosta e acha bonito, curte. Curte, mas assumir não assume. Pode curtir, assumir não assume. Tem isso. Viu? Pode olhar, tem gente que vai olhar, porque é o seguinte, se eu postar um versículo bíblico, vai dar 30, 40, 50 visualizações. Se postar a imagem de uma pessoa com abuso da sensualidade, vai dar 100 mil, 200 mil, 1 milhão. É ou não é? Hã? Sim ou não? E lá, curtida, quantas vai dar? Você vê. E aí é onde a pessoa se engana ainda mais, se ilude ainda mais. Diga comigo, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. É o famoso confusão. Mexe tudo e só confusão. Eu preguei sobre isso sexta-feira retrasado. Falamos das obras da carne, do fruto do Espírito. Eu disse, se você quer amor, paz, alegria, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, se você quer isso na sua vida, então tem que anular isso aqui. Quer o de baixo? Anula o de cima, que é isso aqui, ó. Senão você não vai ter paz, você não vai ter amor, você não vai ter alegria, você não vai ter domínio próprio, porque está aqui, ó, dominando você. Pode passar, senão não vai. A inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Diga comigo, eu os advirto, como já antes os adverti. Diga, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É a minha terra. Eu não vou herdar. Eu sou herdeiro. Se eu pratico isso aqui, eu estou abrindo mão do meu direito de herança. Diga comigo, perizeus e fariseus. Diga, o gigante da... O que está escrito aqui? Inconstância. Esses povos representam os que confiam no poder humano de governar e não no divino. Também os que não se submetem a Deus, a sua vontade e a sua palavra. Eram aldeões, viviam em aldeias, diga comigo, vagueavam. Sempre estavam procurando um lugar diferente para habitar, andando de um lado para o outro. Diga comigo, eram volúveis, oscilantes, instáveis. Espírito da inconstância. Como é que uma pessoa pode ter uma vida constante se ele é inconstante?
Como é que a pessoa pode ter uma vida estável se ele é instável? Como uma pessoa pode criar raiz e dar fruto? Aliás, como uma pessoa pode dar fruto se não cria raiz? Você já viu uma árvore que não tem raiz dar fruto? Primeira coisa, eu sempre digo isso, inclusive as pessoas que chegam à igreja: você quer dar fruto? Você quer colher fruto? Cria raiz na igreja, senão você não vai dar. Tem que ter raiz. E o que acontece muitas vezes? Isso, não estou falando só espiritual não, estou falando isso para a vida. Vagueiam, sempre estão à procura de algo diferente, andando de um lado para outro, volúveis, oscilantes, instáveis. E nós aprendemos que nós precisamos ter espírito estável, consistente, continuista. Se você não tem espírito estável, consistente, continuista, você não tem uma vida assim. Olha a sequência. Tiago 1,7 diz: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Pois, diga comigo, tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Não pense que vai receber de Deus alguma coisa. Tem mente dividida, é instável em tudo que faz, é inconstante. Como é que pode construir uma vida estável com um espírito instável? E é uma das 7 nações, era a característica deles. Jeremias 14,10 diz: assim diz o Senhor acerca deste povo: eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés, por isso o Senhor não os aceita. Diga comigo, não controla os pés. Gostam muito de vaguear. Agora, ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Diga comigo, Jebuseus, gigante do orgulho, rebeldia, resistência. Seu nome significa terra pisada, lugar pisado. Era um povo conhecido pelo seu orgulho em relação aos demais. Eram literalmente arrogantes, pisavam nos outros. Vamos falar um pouquinho de orgulho, né? O orgulho doentio os controla, ou os controlava, no caso, e controla as pessoas hoje. O Deus do orgulho os domina. O que impede uma pessoa de pedir perdão? O que impede uma pessoa reconhecer que errou? O que impede? O que impede uma pessoa de pedir ajuda? A Bíblia diz que antes da queda, o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. E existem muitas pessoas carregando esse gigante dentro de si e sendo roubados. Sendo extremamente roubados. Porque o orgulho tem matado. É tão difícil dizer, me perdoa, o orgulho não deixa. Eu errei, eu tenho errado, eu estava enganado. Você vê que o orgulho não deixa. Eu não sei, eu preciso de ajuda. Me ensina, me ajuda. O orgulho não deixa. O que vão pensar de mim? E o resultado? Você não pensa o que vão pensar se o resultado não aparecer? O primeiro ponto é o que Deus vai pensar de mim. É a primeira preocupação que deve haver em cada um. É o que Deus está pensando, como Deus está me vendo. Até porque o homem não pode fazer. Às vezes a gente se preocupa tanto, né, com o que vão pensar, como estão me vendo, e Deus, como Ele está me vendo. Essas são
Esses são os que gostam de pisar na igreja do Senhor, apresentam luxo, riqueza, pompa, vivem na idolatria, diga comigo, e culto a si mesmos. Dependem da aparência e para isso gastam o que não podem. Se fazem de vítima quando são contrariados, mas no fundo se alimentam do orgulho. Resistem à vontade de Deus, à autoridade, são invejosos, resistem ao Espírito Santo, são dominados pelo orgulho e vão fazer qualquer coisa em função da imagem. É o que eu disse. O que vão pensar de mim? Como estão me vendo? Como estão? Não, o problema é, eu quero saber como Deus. A minha preocupação deve ser essa, como Deus. Você vê que esse é um gigante, vamos lá, são sete nações, 7 gigantes que precisam ser eliminados. E eles podem estar aí. É dessa forma que eles agem hoje. Esse é o espírito que dominava esse povo. E era assim que eles eram conhecidos. Não diferente do que acontece hoje. O espírito do orgulho é o espírito de Lúcifer. Por que ele caiu? Por causa do orgulho. Esse derrubou ele. Era um querubim do Senhor. Provérbios 16, 18. Diga comigo, o orgulho vem antes da destruição. Quer dizer, o orgulho entrou, a destruição vai chegar. O espírito altivo antes da queda. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Você será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Diga comigo, cananeus, intriga, escândalo, fuxico, fofoca. Esse é o espírito dos cananeus. Vamos lá? Cã, o pai dos cananeus, foi amaldiçoado por expor o seu próprio pai. Fez fofoca aos seus irmãos. Lembra da história de quando Noé estava caído nu na sua tenda e o seu filho Cã, ao invés de chegar e olhar com toda a reverência e cobrir a nudez do pai, saiu e foi chamar os irmãos e fazer graça, né? Zombaria com a nudez do pai. E o pai, quando acordou, que é Noé, o amaldiçoou e disse, maldito seja Cã. E Cã será servo dos seus irmãos, né? E a geração de Cã. Inclusive, Canaã, eles estavam na terra e foi desapossados para entregar a terra aos descendentes de Abraão. Entendeu? Os descendentes de Noé perderam a terra porque Cã foi amaldiçoado. E os descendentes de Abraão herdaram essa terra. A cada construção de uma casa, sacrificava-se uma criança cujo corpo era colocado no alicerce a fim de trazer felicidade para o resto da família, né? Que é umas loucuras, não é? Como é que pode trazer felicidade sacrificando um? Sacrificavam seus primogênitos e os seus deuses. Eram conhecidos como povos das regiões baixas, povo do vale. Esse povo era treinado para agir da forma mais baixa e repugnante diante de Deus. Eram adoradores de Baal, então nos seus cultos tinha mutilação, prostituição, e era considerado o deus da chuva. Astarote, da fertilidade, e Moloque, sacrifício de crianças. Era um deus que
gostava e recebia somente sacrifício de crianças. São crentes carnais, têm a síndrome de Acã. Acã desobedeceu a ordem de Deus, tocando em coisas consagradas à destruição, e comprometeu toda a congregação, trouxe maldição, anátema para Israel. Faziam tudo o que Deus reprova. Representam os que causam escândalo, os fofoqueiros, os que causam divisão entre irmãos. Provérbios 6 diz assim, diga comigo, há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas ele detesta, ou a 7ª ele detesta. Você sabe qual é a 7ª ou não? Sabe? Quem sabe? Uma pessoa sabe. Uma? Quem mais? Sabe? Então vamos lá. Olhos altivos, orgulhoso, soberbo, língua mentirosa, cuidado que ele detesta isso. Viu? Cuidado. Mãos que derramam sangue inocente, coração que tem planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e a detestável, aquele que provoca discórdia entre irmãos, divisão entre irmãos, essa ele abomina. Ele abomina. E é o espírito que dominava esse povo, os cananeus. Passa. Canaã foi dada à nação de Israel. Para conquistá-la, era preciso derrotar essas 7 nações. E muitos, depois de terem ido tão longe, vencido guerras, começaram a fazer alianças e se dobrarem diante dos deuses cananeus. Precisamos lembrar que a ordem de Deus foi para desapossarem as 7 nações. E no capítulo 1 de Juízes vemos que não o fizeram totalmente. E Deus os corrigiu, dizendo que seria, diga comigo, armadilha para eles, os deuses. Para eles, os deuses, os costumes deles. Cada uma dessas nações, esses gigantes, se eu quero essa vida gloriosa, extraordinária, eu quero tomar posse de tudo aquilo que o Senhor deixou para mim em testamento, eu preciso desapossar cada um desses gigantes. Eu preciso eliminá-lo da minha vida, totalmente. Fique em pé, por favor. Diga comigo, Eteu, Hititas, diga o gigante do medo, diga eu preciso eliminá-lo. E aí com todas as características que você acompanhou, por isso que eu pedi para você anotar. Precisa ser combatido, que vai te impedir de tomar posse da sua terra prometida, vai te travar, vai te bloquear. Esse é um gigante que tem que ser, ele anula a sua fé, ele te prejudica. Você tem que combater, você tem que expelir, você tem que expulsar. Amorreus, diga comigo, o gigante da contenda, tem que sair do meio de vocês. A Bíblia ensina a buscar a paz, o tempo todo. E lembre-se que a imoralidade está junto. Eveus, gigante da violência, da falsidade, simulação, do engano, tem que sair do meio de vocês. Tem que ser expelido. Tem que expulsar isso da sua vida. Girgazeu, o gigante da falta de perdão, o gigante da falta de perdão e da imoralidade. Que vem tudo aquilo, eu quero amor, eu quero paz, eu quero alegria, eu quero bondade, amabilidade, eu quero mansidão, eu quero domínio próprio, autocontrole, equilíbrio, eu quero... Tem que eliminar. Senão, isso aqui vai te roubar. Você não vai desfrutar de nada disso. Perizeus ou fariseus, o gigante da inconstância.
Não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Porque é inconstante, tem espírito instável, mente dividida. E é inconstante em tudo que faz. Jebuseus, diga comigo, o gigante do orgulho, da rebeldia, da resistência. Tira isso, porque antes do orgulho, o orgulho precede a queda. Ele vai, cada um deles, se estiver aí, é o que eu li para você, isso, lá na frente isso aqui foi pedra tropeço para eles. Porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é você estabelecer. Uma coisa é você chegar lá, outra coisa é você se manter lá e terminar os seus dias vitorioso. É o que eu falava, o que é melhor? Começar mal e terminar bem, ou começar muito bem e terminar mal? O que você acha? O final é muito melhor. Porque eu posso não ter começado bem, mas eu vou terminar bem. Porque o final é melhor do que o começo. O que é melhor? A dor da mudança ou a dor do fracasso? Porque os dois geram dores. O que é melhor? A dor da mudança é muito melhor, porque a dor da mudança é momentânea. Ela dói? Dói. Só que ela passa. Daqui a pouco você está colhendo o benefício da mudança. Os frutos dela. E a dor do fracasso, você vai até a morte remoendo isso. Até a morte, porque nunca mudou. Nunca quis mudar. Então, nós precisamos dizer a nós mesmos, eu vou passar pela dor da mudança, mas não vou passar mais pela dor do fracasso. Eu não vou permitir que nenhum desses gigantes impeça que eu tome posse daquilo que é meu. São gigantes. Que eles vão te roubar. Cananeus, intriga, escândalo, fuxico, fofoca. Cada um deles. Feche seus olhos, por favor. Faça uma reflexão bastante profunda. Reflita com muita seriedade, porque vida nós só temos essa, gente. E temos tudo para que essa passagem terrena nossa seja extraordinária. Você sabe que nós estamos de passagem por aqui. Mas essa passagem seja extraordinária, gloriosa, poderosa. Vamos botar esse gigante para correr. Identifique, é o gigante do orgulho? É o gigante da inconstância? É o gigante do medo? Da contenda? Com tudo que acompanha? Não, chega! Diga isso a você mesmo, não aceito mais. Esse gigante não vai me dominar mais, esse gigante não vai. É o gigante da falta do perdão? Da mágoa, do rancor? Da imoralidade? Não permita mais. Nós só temos essa vida. E nós só temos uma passagem por aqui. E vai definir para onde vamos depois. Então decida que a sua passagem por aqui será gloriosa, extraordinária, que você vai viver uma vida gloriosa, poderosa, que o gigante do orgulho, o gigante da falta do perdão, o gigante da inconstância, o gigante do medo, nenhum desses gigantes vão fazer mais parte da tua vida, da imoralidade, do engano.
chega, chega, combata isso. Todos nós temos promessas gloriosas de uma vida extraordinária. O Senhor conquistou na cruz, através daquele sacrifício de cruz. Meu Deus, tem um testamento extraordinário, glorioso. Inclusive a Bíblia fala para reinar em vida, não é depois de morto, não. É para reinar em vida. Então fale aí com a sua boca. O gigante do medo não vai mais me paralisar, não vai mais me dominar, não vai tomar conta da minha vida. O gigante do orgulho, não, da falta de perdão, não tem mais poder sobre a minha vida. O gigante da inconstância, da indisciplina, não tem mais poder sobre a minha vida. O gigante da mágoa, do ódio, do rancor, da contenda, não tem mais poder sobre a minha vida. A imoralidade não tem mais poder sobre a minha vida. Qual é o gigante que você vai combater? Qual é o gigante? Ou todos eles? A Bíblia fala que os 7 tinha que sair, os 7 tinha que ser exterminados, os 7 tinha que ser expulsos da terra. Expulsa da tua vida, expulsa da sua vida. É o que eu disse, não tem mudança sem mudança, não há mudança sem mudança. Eu quero mudança, mas eu não quero mudar. Tem que ter mudança. E se você tomar essa decisão, Deus vai te dar força para você expulsar. Deus vai te dar força para você combater. E esses gigantes não vão vencê-lo, não vão dominá-lo mais. E não vão tomar mais o lugar que é seu. Impedir de você tomar posse do lugar que é seu. Da vida vitoriosa, da vida extraordinária. Então fala, faz sair pela tua boca. E diga, esse gigante da mágoa, do ódio, do rancor, do orgulho. Esse gigante da falta de equilíbrio, domínio próprio, da inconstância, da falta de perdão. Esse gigante do medo, em nome do Senhor Jesus, não vai mais impedir que eu viva aquilo que Deus tem para mim. Não vai. Não vai. Diga, em nome de Jesus. É uma decisão. Tudo na vida é uma decisão. Lembre-se que nós não temos o poder com aquilo que fizeram conosco, mas nós temos o poder e decidimos com o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram. É você que decide. É você que combate. É você. E se você tomar essa decisão, eu vou expulsar da minha terra. É minha terra. É minha terra. É o que Deus me prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante. Para você reinar em vida, para você governar em vida. O Senhor venceu na cruz a enfermidade, a dor do fracasso, a dor da derrota, a dor da miséria, a dor da vergonha, a dor da humilhação. O Senhor venceu naquela cruz por você, para que você não tivesse que passar por tudo isso novamente. Então, é você. É você. Chega, esse gigante vai sair da minha vida. Esse gigante vai sair da minha vida. Está me roubando? Está impedindo o que Deus tem para mim? Está impedindo a vida vitoriosa que Deus tem para mim? Chega! Não vai mais! Eu estou me levantando com força no poder do Espírito e eu posso vencer esse medo, eu posso vencer o orgulho, eu posso vencer a falta de perdão, eu posso vencer a inconstância, eu posso vencer a contenda, eu posso vencer a rixa, eu posso vencer, eu posso vencer, eu posso. Diga que você pode, não diga que você não dá conta não. Porque não é verdade, você se entrega. Não é eu não dou conta, eu não consigo, eu já tentei. Não, eu posso. Eu posso vencer esse sentimento. Eu posso vencer esse gigante. Eu posso vencer esse problema, eu posso. Não só posso, como estou me levantando para vencer. E já caiu por terra em nome de Jesus. Eu já venci em nome de Jesus. Porque isso não vai impedir a vida gloriosa e extraordinária que Deus tem para mim. Essa é uma decisão. Seja uma pessoa determinada, espírito estável, consistente, continuista.
que sabe o que quer para a vida e sabe o que tem que fazer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não importa a minha ou a sua verdade, importa a verdade do Senhor. E quando nós temos acesso à verdade, os nossos olhos são abertos, nós lutamos por aquilo que é nosso. É nosso. É nosso, é direito nosso. Foi deixado em testamento para nós. Então eu vou lutar por aquilo que é meu. Não vou abrir mão daquilo que é meu. E você tem direito a uma vida de amor, de paz, de alegria. Você leu comigo ali que era para que eles fossem bem-sucedidos em tudo. Você leu isso comigo? Leu ou não leu? No começo. Para que nós fôssemos bem-sucedidos em tudo. E é tão maravilhoso que você vê que Deus não se preocupa só conosco. Ele já está preocupado com a geração futura. Porque se você fizer só o teu depoimento, seu testemunho de vida para a geração futura, você vai estar ajudando a encaminhar, a fortalecer a fé deles. Queridos, papai, por que nós estudamos a Bíblia? Por que nós guardamos esses preceitos? Por que nós vamos na igreja? Por quê, filho? Porque um dia o Senhor tirou o papai da escravidão. Tirou o papai daquela vida infeliz. Papai só tinha sonhos e não tinha realizações. Mas quando Jesus entrou na vida do papai, os sonhos se tornaram realidade. Tudo foi materializado. Papai só tinha perdas. Só uma vida de fracasso. E quando Jesus entrou na vida do papai, o papai buscou a Deus, o Senhor tirou o papai daquela realidade e deu essa vida abençoada que nós temos hoje. Essa família abençoada, essa vida farta, próspera, essa vida de paz que nós estamos vivendo hoje. Poxa vida, coisa gloriosa. Se é real, é verdadeiro, eu falo isso para os meus direto. Eu falo isso, compartilho isso com os meus direto. Hoje eu já tenho o privilégio de poder dizer isso a eles. E ensinar a eles que era a mesma coisa. Deus tem a mesma coisa para vocês. Agora, siga os mesmos passos. Siga os mesmos caminhos. Que Deus vai fazer coisas gloriosas. Expulsa esse gigante. Expulsa, confia em Deus. Confia na palavra dEle. Confia, Ele não erra. Ele sabe aquela frase que eu sempre digo, não tenha medo do futuro que Ele já está lá. Deus já está lá. Ele tem informações que nós não temos. Ah, como é que vai ser meu futuro? Não se preocupa não, está tudo certo. Ele já está lá. O mesmo Deus daqui está lá. Preparando tudo, cuidando de tudo. Agora nós precisamos ser amadurecidos. Crescer nele. Buscar essa visão, essa revelação, essa direção que Ele tem para nós. Confie nele. Ele não erra. Põe para correr esse gigante da sua terra. Não deixa dominar e te roubar. Amém? Amém? Diga eu creio. Diga eu vou expulsar essas 7 nações, esses 7 gigantes da minha vida e vou tomar posse da vida abençoada que o Senhor conquistou na cruz por mim. Amém?